Bom dia a todos, meu nome é Marques e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre as substâncias químicas auxiliares em endodontia, dando foco às duas substâncias antimicrobianas mais utilizadas, que é a hipoclorito de sódio e a clorexidina. Existem outras substâncias, solventes de gutapecha, soro fisiológico, que a gente usa também na endodontia, só que as duas principais, pelo seu caráter antimicrobiano, são a clorexidina e hipoclorito de sódio, né? Então, o objetivo da terapia endodôntica é basicamente a descontaminação do sistema de canais radiculares pela ação conjunta das substâncias químicas auxiliares e os instrumentos que podem ser rotatórios, reciprocantes, podem ser manuais. Então, é a junção dessas duas técnicas, técnica química e a técnica mecânica, fazendo essa limpeza química e mecânica. E por que a parte química ela é importante se nós já temos os instrumentos? Porque durante a instrumentação, cerca de 50% desses canais, dessas áreas, elas ficam intocadas. Então, a substância química é que ela vai ter o contato com essas áreas. Que áreas são essas? São áreas de canais colaterais, área de canais cavo-radiculares, área de canais laterais, área de istmos, área de reentrâncias, área de deltas apicais. Então, todas essas áreas ficam intocadas durante a nossa instrumentação, porque essa instrumentação ela é cônica pelo formato dos nossos instrumentos endodônticos, né? Então, o uso dessa substância química auxiliares, elas são essenciais. E uma substância química ideal, ela teria que ter uma ação antimicrobiana, um pH alcalino, teria que promover dissolução tecidual, teria que ser biocompatível com os tecidos periapicais, ela teria que ter uma ação reológica, que é uma ação de manter os detritos, tanto orgânicos como inorgânicos, suspensos, para evitar uma obliteração no periápice, para evitar que fique entulhado. Teria que ter uma substantividade, que é uma ação mais duradoura do aspecto antimicrobiano, uma ação lubrificante, né, principalmente para auxiliar os nossos instrumentos endodônticos, uma ação desodorizante, que hipoclorito promove, né? E uma baixa tensão superficial, que é uma ação que permite essas substâncias elas adentrarem parcialmente nos túbulos dentinários, né? Então a gente começa com o hipoclorito de sódio, que é uma substância mais utilizada na endodontia. Ela é utilizada desde 1917 e existem várias concentrações, de 0,5, que é solução de Dakin, 1%, que é Milton, 2,5%, Labarraque, e 5%, que na verdade é 5,25%, que é a soda clorada. Algumas substâncias têm até 8%, já utilizei, até 8%, porém ela não é muito utilizada, não é muito citada na literatura, né? E é bom a gente ressaltar que a sua efetividade é diretamente proporcional à sua concentração, tanto quanto à sua toxicidade, né? Hipoclorito, no caso, ele tem daquelas ações que a gente colocou como uma substância ideal, né, que a gente procura no dia, ela tem uma ação antimicrobiana, tem um pH alcalino, ela tem a dissolução tecidual, ela é desodorizante e tem uma baixa tensão superficial. Ali eu não coloquei lubrificante, ela também tem uma ação lubrificante, só que ela é bem menor do que a clorexidina gel. Uma outra substância que a gente utiliza é o gluconato de clorexidina, né, a 2%, que é utilizado desde 1957 para desinfecção geral no meio médico. Ela é utilizada na literatura a 0,2%, que é bacteriostático, e a 2%, que é bactericida. A gente tem essas citações na literatura. Em endodontia, a gente tem a 0,12 também, na fins de periodontia, pré-cirúrgico, pós-cirúrgico também, mas em endodontia a 0,2% e a 2%, sendo que predominantemente a gente usa a 2% em endodontia, tanto na forma gel para instrumentação, como a forma líquida no final do tratamento endodôntico para
o protocolo final de irrigação. E o mecanismo, pelo que se dá da interferência nela antimicrobiana, é que ela interfere no equilíbrio osmótico da membrana celular, tá certo? Ela tem ação antimicrobiana. O pH dela, eu coloquei aqui alcalino, mas ele estaria muito mais próximo do pH 7, que é um pH neutro, né? Ela não promove dissolução tecidual, ela tem uma biocompatibilidade com os tecidos perapicais, que é uma das grandes características, tem uma substantividade, que é uma boa característica, ela permanece durante mais tempo na sua ação antimicrobiana, tanto é que ela é utilizada também como medicação intracanal junto com hidróxido de cálcio. Tem uma ação lubrificante, tanto é maior do que o hipoclorito pela sua consistência em gel, tanto é que já tem estudos que ela consegue fazer com que os instrumentos endodônticos consigam durar mais sem fraturar. E tem uma baixa tensão superficial, que ela entra dentro dos glutinários até mais do que hipoclorito de sódio, né? E a gente entra nesse embate de hipoclorito vezes a clorexidina. Quando você vai olhar as pesquisas de revisão de literatura, você vai olhar que no aspecto de sucesso do tratamento endodôntico, as duas são muito similares. Alguns estudos têm que dão vantagem em hipoclorito, outros estudos dão vantagem à clorexidina. A maioria dos estudos dizem que não há diferença estatística entre o sucesso do tratamento endodôntico com hipoclorito e clorexidina. Então, a escolha de cada substância se dá principalmente pelo operador. O que o operador tem de preferência em relação àquilo que ele quer. A gente tem aqui as referências e eu utilizei como estratégia de aprendizado, ao invés do Kahoot, as questões do docente. Por que eu estou utilizando as questões do docente? Porque elas não são somente objetivas, elas têm uma resposta subjetiva e elas me permitem dar um feedback para esse aluno em relação à sua resposta. Por exemplo, vamos aqui a questão 1. Por qual motivo a limpeza química do sistema de canas radiculares é tão importante para o sucesso do tratamento endodôntico, né? Então aqui a gente a resposta que seria porque os instrumentos endodônticos, como vocês podem ver aí, eles têm um formato cônico, então eles só vão atuar em uma parte do sistema de canais e as outras partes vão ser intocadas. Então, como eu disse no começo, substâncias químicas elas vão atuar em canais radiculares, em istmos, reentrâncias, canais laterais, canais colaterais, deltas apicais. Então, elas têm esse lado de tocar nas áreas onde os instrumentos não conseguem chegar. A segunda, qual o principal motivo de hipoclorito de sódio ser a principal substância química auxiliar no tratamento endodôntico? A resposta seria pela sua dissolução tecidual, essa capacidade de dissolução tecidual, que é onde você vê essas microbolhas, né, borbulhando no sistema de canais pelo contato com a matéria orgânica. Vale salientar que essa dissolução tecidual ela não é em caráter macro, ela acontece em caráter micro, né? Então você não vai ver vários pedaços da substância sendo dissolvidos como a gente acha que seria essa ação. Então por isso mesmo que a gente vê no final que não há tanta diferença entre a clorexidina e o hipoclorito, porque essa dissolução tecidual é em caráter micro. E essa dissolução tecidual ela é dependente da quantidade de hipoclorito que você utiliza, ela é tempo dependente, esse hipoclorito tem que permanecer 30 minutos em contato com a matéria orgânica. Essa dissolução, então, hoje com a instrumentação rápida que a gente tem, muitas vezes isso não ocorre, então cada vez menos essa dissolução tecidual está ocorrendo dentro desses canais, com essa instrumentação mais rápida. Então cada vez mais a gente entra no consenso de que o hipoclorito e a clorexidina tem uma ação muito similar no seu aspecto de resultado final, não é?
Questão 3. O que é a ação reológica, característica da clorexidina gel no tratamento endodôntico? Então, aqui é um slide do professor Ângelo Freire, que ele é um exímio utilizador da clorexidina gel nos seus tratamentos endodônticos, e não dá para ver tão bem, mas a clorexidina, quando a gente utiliza, as raspas de dentina e o seu material orgânico, ele fica suspenso nesse gel. Ele impede desse material ficar entulhado perto do periápse. Impede, ajuda a esse material não atrapalhar na instrumentação, esse material não extravasar para o periápse. Então essa é a ação reológica da clorexidina gel. A clorexidina líquida não tem essa atuação. Questão 4. Quando se utiliza a clorexidina como substância química auxiliar, por qual motivo optamos pela consistência gel durante a instrumentação e pela líquida no protocolo final de instrumentação? A gente utiliza a gel durante a instrumentação pela ação reológica, né, que vai manter esses debris da instrumentação suspensos, e também porque facilita a instrumentação com os instrumentos mecânicos, ele facilita. E por que a líquida para o protocolo final? O protocolo final, para quem não sabe, a gente utiliza ou instrumentos que são limas plásticas, vulgarmente assim falando, para promover uma maior, um turbidonamento nesse canal, para promover uma maior limpeza química e para favorecer a extrusão, não pelo periápse, mas pela própria cavidade pulpar, de debris, e você puder retirar na irrigação. Outra maneira que se faz isso é através de insertos ultrassônicos, como a Irrisonic da Helse, a Irritrinx da Trinx. Então são essas duas maneiras que a gente faz esse protocolo final de irrigação, também chamado de toalete final de irrigação. E com o gel, a gente não consegue fazer isso. Tem que fazer isso com uma substância líquida. Então, ao final da endodontia feito com clorexidina, teria que utilizar uma clorexidina na consistência líquida. Com o hipoclorito você não tem essa necessidade, porque você já faz ele com a substância líquida, com o hipoclorito na forma líquida, né? E a última questão aqui pela ótica de que a substância química auxiliar ela deve se adequar ao caso clínico, qual substância seria a clorexidina ou hipoclorito indicada por essa ótica nas seguintes situações? Em biopulpectomias, seria a clorexidina gel, por conta do menor toxicidade aos tecidos perapicais. Em necropulpectomias, seria, no caso, o hipoclorito de sódio, pela caracterização da dissolução tecidual. Em dentes com risogênese incompleta, como nesse caso aqui, seria a clorexidina, por conta da sua menor toxicidade. Então você aí tem um maior contato com os tecidos perapicais, e hipoclorito seria contraindicado. Se bem que você tem estudos hoje que, usado em concentração de 0,5, tem muitos estudos que dizem que você pode utilizar também o hipoclorito de sódio nessa situação. E em canais em forma de C-shaped, como por exemplo os segundos molares inferiores, né? Canais em forma de C, onde você tem áreas de istmo muito grande. O principal substância química a ser utilizado seria o hipoclorito de sódio, pela sua capacidade de dissolução tecidual em áreas onde a clorexidina não chega. Ok? Então, obrigado aí.